Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Você que ama a palavra de Deus tem estado comigo aí no canal, seja abençoado em nome de Jesus. E você que está aí acompanhando as pregações, tenho certeza que ela tem falado ao teu coração. Então vem comigo para mais esta pregação que eu tenho certeza que ela vai falar muito ao teu coração. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para que você venha receber novas notificações do canal, que você possa se sentindo abençoado por Jesus. Então vamos comigo para o vídeo e que você seja abençoado aí por essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai falar muito ao teu coração. Então vamos para o vídeo. O tema desse sermão é o dia em que a morte morreu. Quando minha esposa e eu estudávamos na universidade, costumávamos fazer longos passeios a pé pelo campo, indo dar num velho cemitério, onde íamos ler os epitáfios nos lápides. Desde aquela época, sinto prazer em ir a cemitérios velhos em diversos pontos do mundo. Quando passamos por eles e vemos as lápides ou entramos numa igreja e examinamos os monumentos antigos, vemos inscrição na maioria deles: aqui jaz. Em seguida vem o nome, com a data de falecimento e algum louvor às boas qualidades do defunto. Mas como é diferente o epitáfio gravado no túmulo de Jesus? Não está escrito em caracteres de ouro, e tampouco gravado na pedra. Pronunciado pela boca de um anjo, exatamente o oposto do que há em todos os demais túmulos. Não está aqui, ressuscitou, como havia dito, Mateus 28:6. Os acontecimentos mais importantes na história humana foram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Disse o apóstolo Paulo: e, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vá a vossa fé. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. Ao ler a respeito da igreja primitiva, vemos que o tema central do testemunho dado ao mundo pelos primeiros cristãos era o fato de que Jesus Cristo, que fora crucificado, levantara dos mortos. Em geral ouvimos um sermão sobre a ressurreição pela Páscoa, e a coisa costuma ficar por aí. Na pregação dos primeiros apóstolos, entretanto, a cruz e a ressurreição eram temas constantes. A cruz e a ressurreição estavam ligadas. Sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. Separada da ressurreição, a cruz foi uma tragédia e uma derrota. Se os ossos de Cristo jazem corroídos num túmulo, nesse caso não há boa nova, a treva do mundo é realmente negra e a vida não tem significado. O Novo Testamento torna-se um mito, o cristianismo uma fábula e milhões de pessoas, vivas e mortas, são vítimas de gigantesca mistificação. No final de seu grande livro, Pais e Filhos, Ivan Turgenev descreve um cemitério de aldeia, em distante recanto da Rússia. Entre as muitas sepulturas abandonadas e negligenciadas havia uma, intocada pelo homem e onde animais não passavam, apenas os pássaros pousavam nela, e cantavam ao nascer do dia. Da aldeia próxima vinha com frequência um casal idoso, marido e mulher, andando com passos lentos e apoiando-se mutuamente, para visitar aquele túmulo. Ajoelhando-se na cerca e olhando firmemente a pedra sob a qual jazia seu filho, suspiravam e choravam. Depois de breve palavra, limpavam a poeira da pedra, punham em pé o ramo de um abeto e começavam a orar. Naquele local pareciam estar mais próximos de seu filho e das lembranças dele. É quando Turgenev pergunta: podem ser suas orações e suas lágrimas infrutíferas? Pode ser que o amor sagrado e devotado, não seja onipotente? Não. Por mais apaixonado, pecador e rebelde o coração oculto no túmulo, as flores que crescem em cima dele encaram-nos serenamente com olhos inocentes, e não nos falam somente da paz eterna, aquela grande paz da natureza indiferente. Elas também nos falam da reconciliação eterna, e da vida sem fim. Assim é que Turgenev oferecia a esperança de uma reconciliação eterna. Mas, em que se baseia essa esperança? Baseia-se na ressurreição de Jesus Cristo. O homem viverá outra vez? A grande pergunta de todas as eras foi sempre: se um homem morre, viverá outra vez? Sabemos que a primeira parte da frase cumpre-se todos os dias e não há-se a esse respeito. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Hebreus 9 horas e 27.
A questão está em: ó homem viverá outra vez? Existe quem afirme que tudo no homem são somente ossos, carne e sangue. Dizem que quando se morre, quando se está morto, nada acontece. Não se vai a parte alguma, é pó ao pó, cinzas às cinzas. Perguntemos ao cientista e este não consegue responder. Perguntei a muitos cientistas o que pensavam a respeito da vida após a morte, e a maioria respondeu: simplesmente não sabemos. A ciência lida com fórmulas e tubos de ensaio, e existe um mundo espiritual do qual ela nada sabe. Devido ao fato de que muitos acreditam na vida após a morte, suas obras acham-se repletas de tragédia e pessimismo. As obras de William Faulkner, James Joyce, Ernest Hemingway, Eugene O'Neill e muitos outros estão cheias de pessimismo, trevas e tragédia. Como se mostram diferentes de Jesus Cristo? Este afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. E noutra parte ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. João 14, 19. E em outra parte: credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Nossa esperança de imortalidade fundamenta-se somente em Cristo, e não em quaisquer desejos, anseios, argumentos ou instintos de imortalidade. No entanto, a esperança de imortalidade revelada em Cristo concorda com todos esses grandes desejos e instintos. O coração, disse Pascal, tem razões que a própria razão desconhece. No caso da ressurreição de Cristo, temos o testemunho não só do coração, mas também da razão. A Bíblia trata da ressurreição de Jesus como acontecimento que podia ser examinado pelos sentidos, dizia respeito aos olhos, pois os discípulos viram os numerosos aparecimentos de Jesus sob todas as condições concebíveis. Isso aconteceu em certa ocasião a um único discípulo, enquanto de outra feita ocorreu para mais de 500. Alguns viram Jesus separadamente, outros juntos. Por momentos, alguns, e outros por longo lapso de tempo. Alguns o viram à distância, outros de perto. Uns o viram uma vez, outros diversas vezes. A ressurreição dizia respeito aos ouvidos, pois os discípulos ouviram Jesus conversando. Dizia respeito ao tato, pois os discípulos foi dito que segurassem Jesus e assim comprovassem sua realidade física. Não apenas eles o viram, mas o tocaram e andaram em sua companhia, conversaram com ele, comeram com ele e o examinaram. Isso afasta as aparições de Jesus ressuscitado do terreno da alucinação e as coloca no reino de fatos materiais demonstráveis. Existe uma base de fato histórico para nossa crença na ressurreição corporal de Cristo, que repousa em mais provas do que qualquer outro acontecimento ocorrido naquela época. No final de seu grande livro, Pais e Filhos, Ivan Turgenev descreve um cemitério de aldeia, em distante recanto da Rússia. Entre as muitas sepulturas abandonadas e negligenciadas havia uma, intocada pelo homem e onde animais não passavam, apenas os pássaros pousavam nela, e cantavam ao nascer do dia. Da aldeia próxima vinha com frequência um casal idoso, marido e mulher, andando com passos lentos e apoiando-se mutuamente, para visitar aquele túmulo. Ajoelhando-se na cerca e olhando firmemente a pedra sob a qual jazia seu filho, suspiravam e choravam. Depois de breve palavra, limpavam a poeira da pedra, punham em pé o ramo de um abeto e começavam a orar. Naquele local pareciam estar mais próximos de seu filho e das lembranças dele. É quando Turgenev pergunta: podem ser suas orações e suas lágrimas infrutíferas? Pode ser que o amor sagrado e devotado, não seja onipotente? Não. Por mais apaixonado, pecador e rebelde o coração oculto no túmulo, as flores que crescem em cima dele encaram-nos serenamente com olhos inocentes, e não nos falam somente da paz eterna, aquela grande paz da natureza indiferente. Elas também nos falam da reconciliação eterna, e da vida sem fim. Assim é que Turgenev oferecia a esperança de uma reconciliação eterna. Mas, em que se baseia essa esperança? Baseia-se na ressurreição de Jesus Cristo. O homem viverá outra vez? A grande pergunta de todas as eras foi sempre: se um homem morre, viverá outra vez? Sabemos que a primeira parte da frase cumpre-se todos os dias e não há-se a esse respeito. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Hebreus 9, 27. A questão está em:
o homem viverá outra vez. Existe quem afirme que tudo no homem são somente ossos, carne e sangue. Dizem que quando se morre, quando se está morto, nada acontece. Não se vai a parte alguma, é pó ao pó, cinzas às cinzas. Perguntemos ao cientista e este não consegue responder. Perguntei a muitos cientistas o que pensavam a respeito da vida após a morte, e a maioria respondeu, simplesmente não sabemos. A ciência lida com fórmulas e tubos de ensaio, e existe um mundo espiritual do qual ela nada sabe. Devido ao fato de que muitos acreditam na vida após a morte, suas obras acham-se repletas de tragédia e pessimismo. As obras de William Faulkner, James Joyce, Ernest Hemingway, Eugene O'Neill e muitos outros estão cheias de pessimismo, trevas e tragédia. Como se mostram diferentes de Jesus Cristo? Este afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente. João 11:25-26. E noutra parte ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis, João 14:19. E em outra parte, credes em Deus, crede também em mim, João 14:1. Nossa esperança de imortalidade fundamenta-se somente em Cristo, e não em quaisquer desejos, anseios, argumentos ou instintos de imortalidade. No entanto, a esperança de imortalidade revelada em Cristo concorda com todos esses grandes desejos e instintos. O coração, disse Pascal, tem razões que a própria razão desconhece. Primeiro, no caso da ressurreição de Cristo, temos o testemunho não só do coração, mas também da razão. A Bíblia trata da ressurreição de Jesus como acontecimento que podia ser examinado pelos sentidos, dizia respeito aos olhos, pois os discípulos viram os numerosos aparecimentos de Jesus sob todas as condições concebíveis. Isso aconteceu em certa ocasião a um único discípulo, enquanto de outra feita ocorreu para mais de 500. Alguns viram Jesus separadamente, outros juntos. Por momentos, alguns, e outros por longo lapso de tempo. Alguns o viram à distância, outros de perto. Uns o viram uma vez, outros diversas vezes. A ressurreição dizia respeito aos ouvidos, pois os discípulos ouviram Jesus conversando. Dizia respeito ao tato, pois os discípulos foi dito que segurassem Jesus e assim comprovassem sua realidade física. Não apenas eles o viram, mas o tocaram e andaram em sua companhia, conversaram com ele, comeram com ele e o examinaram. Isso afasta as aparições de Jesus ressuscitado do terreno da alucinação e as coloca no reino de fatos materiais demonstráveis. Existe uma base de fato histórico para nossa crença na ressurreição corporal de Cristo, que repousa em mais provas do que qualquer outro acontecimento ocorrido naquela época. A ressurreição é essencial. Como sistema de verdade, o cristianismo entrará em colapso se rejeitarmos a ressurreição. Que Jesus se levantou dos mortos, eis uma das pedras fundamentais de nossa fé. Como disse Paulo, se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. 2. A mensagem do Evangelho, isto é, a boa nova da salvação, acha-se relacionada com uma crença, na ressurreição. Juntamente com a crucificação, foi o tema central dos pregadores apostólicos ao início da era cristã, os quais proclamavam a ressurreição como ponto central do Evangelho. Foi o que Paulo disse, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15:1-4. É Charles Reynolds Brown quem nos relata uma conversa travada entre Auguste Comte, o filósofo francês, e Thomas Carlyle, o ensaísta escocês. Comte declarou sua intenção de dar início a uma nova religião que suplantaria inteiramente a religião de Cristo. Não deveria ter mistérios, sendo tão clara quanto a tabuada de multiplicar, e seu nome deveria ser positivismo. Muito bem, Sr. Comte, muito bem, comentou Carlyle. Tudo de quanto vai precisar será falar como jamais um homem falou, viver como nenhum outro homem viveu, e ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia, e fazer o mundo crer que ainda está vivo.
Nesse caso, a sua religião terá possibilidade de manter-se. 3. Uma experiência pessoal de salvação se relaciona com uma crença na ressurreição. Quando Paulo apresentou a fórmula de fé salvadora, ela estava baseada numa crença na ressurreição. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, Romanos 10, 9 e 10. Sempre que surge o argumento de que a ressurreição de Jesus não compreendeu a reanimação de seu corpo, quem o afirma diz que a ressurreição é ressurreição advinda da morte, jamais do túmulo. Dizem que Jesus ergueu-se imediatamente da morte, entrando em vida espiritual com Deus. Isso quer dizer uma ressurreição espiritual, mas não física, e é o que proclamam muitos pregadores modernos na manhã da Páscoa, quando falam, mas não explicam, a ressurreição de Jesus. Certo ministro me disse recentemente que, mesmo quando dizia o credo dos apóstolos, mantinha suas dúvidas, e confessou, não posso acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. As Escrituras do Novo Testamento falam unanimemente das testemunhas visuais do Cristo ressurgido, e afirmam, vimos a sua glória. A este Jesus Deus ergueu, do que todos somos testemunhas. Buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele se ergueu. Vós o vereis. Ele apareceu. Vi Jesus, o Senhor. No curto espaço de 3 dias ambos os acontecimentos, a morte e a ressurreição, efetuaram-se corporal, e não simbolicamente, tangível, e não espiritualmente, observados por homens de carne e sangue, e não fabricados pela alucinação. Se os autores do Novo Testamento conhecessem os dispositivos de século XX, talvez houvessem insistido na confirmação proporcionada pela máquina fotográfica, pela máquina de gravar ou pelo relato jornalístico. 3. Jesus poderia regressar ao céu sem uma ressurreição corporal. Antes de sua encarnação, ele existira no céu sem um corpo, e fora a fonte de toda a vida. Mas tal regresso não seria um triunfo completo sobre a morte, e Satanás teria ganho uma vitória parcial. Quando devidamente compreendida, a morte não é apenas a cessação da existência. Ela afeta a personalidade e suas relações com o corpo. O corpo traz em si a sentença de morte, bem como a personalidade. O corpo tem de ser retirado de sua condição de perdição, bem como a alma. Apenas mediante a ressurreição do corpo poderia tornar-se completa a vitória sobre a morte. Isto dizia respeito não somente ao corpo de Jesus, como dirá respeito, também, ao corpo de todos os que creem. Assim somos salvos, em instância suprema, da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. Assim como o julgamento da morte foi total, também é total a salvação quanto à sua penalidade, dizendo respeito ao físico, espiritual e eterno. Eis a afirmação feita por Paulo: transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Coríntios 15, 51, 52, 54, 55. A ressurreição foi a confirmação da natureza e ministério de Jesus, que foi poderosamente demonstrado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Romanos 1:4. A ressurreição foi também o penhor e a promessa de nossa própria ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, 1 Tessalonicenses 4:14. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20. Além disso, Jesus amparou a validez de todas as suas afirmações e a realidade de todas as suas obras em sua ressurreição. Tudo dependia de que se levantasse dentre os mortos. Por esse meio, ele seria julgado. Verdadeiro ou falso? O que significa a ressurreição para nós? 1. Significa a presença do Cristo vivo. Cristo é o companheiro vivo de todas as pessoas que depositam sua confiança nele. Foi Cristo quem disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século", Mateus 28:20.
é a garantia de que a vida possui novo significado. Após a crucificação, os discípulos assediados desesperaram-se e disseram: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Lucas 24:21. Havia angústia, desespero e tragédia em meio deles. A vida perderá seu significado e propósito, mas quando a ressurreição se tornou evidente, ela adquiriu novo sentido, apresentava propósito e motivo. David Livingstone dirigiu-se, certa feita, a um grupo de estudantes na Universidade de Glasgow. Ao erguer-se para falar, viram que trazia em seu corpo as marcas das lutas que tivera na África. Em quase 30 ocasiões distintas as doenças o haviam atacado com gravidade, deixando-o descarnado e pálido. O braço esquerdo, esmagado por um leão, pendia ao lado do corpo. Depois de descrever suas provações e atribulações, disse: Gostariam que lhes dissesse o que me sustentou em todos os anos de exílio junto a uma gente cuja língua eu não compreendia, e cuja atitude para comigo era sempre incerta e muitas vezes hostil? Foi o seguinte: eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Nessas palavras depositei tudo, e elas jamais me falharam. 2. As orações do Cristo vivo. Dizem as Escrituras: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8:34. Em outras palavras, existe um homem à mão direita de Deus Pai. Está vivo num corpo que ainda apresenta as marcas dos cravos em suas mãos, e intercede por nós junto a Deus Pai, na qualidade de nosso sumo sacerdote, o poder do Cristo vivo. A ressurreição tornou possível a Cristo identificar-se aos cristãos em todas as épocas e conferir-lhes poder de servi-lo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. Paulo chegou mesmo a orar, para conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. A presença de sua ressurreição nos confere vigor e poder para a tarefa de cada dia. 4. O padrão de nossos novos corpos. O corpo ressurgido de Jesus Cristo é o padrão do que serão os nossos corpos quando também nos erguermos dos mortos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21. A promessa de um futuro redentor. Todo plano do futuro tem por chave a ressurreição. A menos que Cristo tenha se erguido dos mortos, não pode haver reinado ou rei futuro. Quando os discípulos estavam no lugar da ascensão, receberam a garantia dada pelo anjo de que o Cristo da ressurreição seria o Cristo da glória trazida de volta à terra. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Atos 1:11. É assim que a ressurreição constitui acontecimento que, ao mesmo tempo, preparava e confirmava um acontecimento futuro de sua segunda vinda. Sim, nosso guia Jesus Cristo está vivo. Quando estive na Rússia, ouvi contarem uma história acerca de certa aldeia russa. Depois da Revolução Bolchevista, o dirigente comunista local foi enviado para narrar ao povo as virtudes do comunismo e afastar-lhe a tendência para a religião, a que Karl Marx chamava o ópio do povo. Depois que o comunista falou por bastante tempo, disse em tom de desprezo ao pastor cristão da aldeia: tem 5 minutos para contestar. A isso, o pastor replicou: não preciso de 5 minutos, pois bastam 5 segundos. Subiu à plataforma e fez a saudação pascual: Cristo ressuscitou. A uma só voz, os habitantes da aldeia responderam em coro: ressuscitou na verdade. Essa é a palavra de Deus para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família.